Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, iniciando com vocês mais uma semana de fé, mais uma semana abençoada. Já declaro e profetizo um dia e uma semana muito próspera para você, que está sempre com a gente aqui, recebendo as instruções, orientações para uma vida melhor. E no final, eu quero orar com você e por você. Mas antes de entrar na palavra, no nosso ensinamento, quero conversar durante toda a semana um assunto bacana que vai te ajudar certamente. Mas antes, para você colocar na sua agenda, vamos ter em Curitiba, dia 18 de fevereiro, em 2 horários, 9h30 da manhã e às 15 horas, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, o dia inteiro do Agir de Deus. Vamos estar orando pelas pessoas, aqueles que precisam de um milagre, de uma cura, de uma restauração. Então você que está em Curitiba, o próximo, dia 18, entrada franca, vamos estar com equipe de pastores, orando com você, por você, vai ser maravilhoso. Então aproveite essa oportunidade e vem com a gente. Se você quer nos acompanhar também, você pode nos seguir no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Vem com a gente e só está começando mais uma semana de vitória para você. Portanto, vamos assim dizer, aperte os cintos, que nós vamos acelerar com uma palavra para abençoar você hoje e durante toda esta semana. Muito bem, gente, eu quero abordar um assunto, eu quero falar cada dia um pouco, vários episódios, né? Perguntar o seguinte: você tem compreendido a sua função, a sua existência? É uma pergunta, mas eu quero começar com a palavra visão. Visão, ok? Ou seja, visão é a habilidade para ver acima e além da maioria. Preste bem atenção nisso aqui. O homem tornou-se um perito em compreender como as plantas e animais funcionam. Nós cruzamos animais para criar linhagens mais fortes, mais saborosas e mais produtivas, e fazemos enxertos em uma árvore para outra, a fim de desenvolver árvores mais compactas que produzam frutos mais saborosos, maiores e também mais duradouros. Mas somos deficientes em nossa compreensão de como Deus planejou o homem para funcionar. Nós nos concentramos em nossos corpos, em vez de em nossos espíritos. Essa situação ameaça seriamente nossa habilidade em liberar o nosso potencial. Eu tenho falado em minhas lives que eu tenho feito pelo Instagram, do Agindo Deus, quem impedirá, uma série de palavras, de ensinamentos também sobre potencial. Então eu creio que esse assunto vai ser importante para essa semana. Então fica muito atento, que certamente algo vai ajudar você. Alguma coisa que você vai ouvir aqui hoje ou durante a semana vai poder ser uma chave que vai abrir, que vai ampliar a sua visão da vida, tá certo? Então veja bem, quando Deus criou os seres humanos, falou para si mesmo de modo que homens e mulheres pudessem ser criaturas espirituais da mesma maneira que Ele é espírito. Ele, Deus, concedeu-os para partilhar o seu conhecimento e sabedoria e para compreender os seus pensamentos e propósitos. Deus também lhes atribuiu parte do seu potencial na medida em que lhes deu espírito eterno com planos, ideias e projetos eternos. A morte e o pó tornaram-se partes tão normais das nossas vidas que não compreendemos ou apreciamos o conceito de vida livre, abundante e eterna. Então, assumimos que a morte é natural e vivemos
como se o pecado fosse também natural, quando na verdade Deus concebeu-nos para sermos criaturas santas que vivem eternamente. Agora, tudo na vida, minha gente, tem resultado. Se você não faz nada, vai ter um tipo de resultado. Se você faz alguma coisa boa, vai ter um certo resultado. Se a gente faz algo ruim, também vai ter certos resultados, né? Então, na questão aqui, lembrando lá no início, o casal Adão e Eva, né? A desobediência de Adão destruiu o plano de Deus e trouxe alienação entre Deus e o homem, porque o homem não era mais sustentado pela sua fonte. O seu espírito morreu e seu corpo perdeu a capacidade de se reconstruir e reabastecer continuamente. Assim, o pecado, que suscitou a morte espiritual, também causou a morte física. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, o homem, no seu estado de pecado, não podia mais conhecer e compreender os pensamentos e propósitos de Deus. Ele tornou-se controlado pela sua alma em vez de pelo seu espírito e começou a buscar a informação de que precisava ao seu redor. Assim, o homem sem Deus é um espírito paralisado no pó, caminhando sobre duas pernas. Então, todos os seres humanos, desde Adão, pecam, diz a Bíblia, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Eles trazem nos seus espíritos, almas e corpos o castigo da sua desobediência. Você, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, eu também, você nasceu espiritualmente morto ou paralisado e o seu corpo morrerá algum dia. O seu cérebro, separado de Deus, não pode saber mais do que aqueles que o ensinam ou daqueles que escrevem os livros que você lê, você que gosta de ler, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu corpo não precisava de Deus para viver. Ele veio do barro e precisa dos produtos da terra para continuar vivo. Jesus falou sobre isso quando perguntou aos fariseus: também vós não compreendeis ainda? Jesus perguntou-lhes: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mateus 15:16-20. Então preste bem atenção no que eu vou falar. A palavra grega traduzida para coração, literalmente significa o âmago do espírito, ou seja, a psique, o âmago do espírito. É o que vai dentro do seu espírito que destrói você. O câncer pode destruir o seu corpo, mas não pode fazer mal ao seu espírito. Na verdade, o seu espírito pode tornar-se deprimido pelos efeitos do câncer sobre o seu corpo, mas ao fim o seu espírito viverá, se você permanecer ligado a Deus. Essa então é a razão pela qual a rebelião contra Deus é um assunto muito sério. Quando você se separa da sua fonte, a fonte aqui é Deus, o seu espírito humano morre ou entra num estado de paralisia eterna, vazio de relacionamento e comunhão com Deus, o Espírito Santo. Então, meu querido e minha querida, a única coisa
que você tem é um corpo decadente. A vida proveniente do corpo conduz à morte. Agora, o desejo de roubar ou até cobiçar é induzido pelo que você vê com os seus olhos físicos. E os seus desejos sexuais são provocados pelas necessidades físicas do seu corpo. Na verdade, a vida derivada do corpo desencoraja o respeito e incita um comportamento que considera homens e mulheres como objetos a serem conquistados. Então, somos tentados a tratar as pessoas como produtos, a serem manipulados em vez de imagens de Cristo, a serem estimadas e honradas. Então preste atenção. Se você conseguir me acompanhar durante toda essa semana, você vai compreender esse ensinamento para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais feliz. Agora preste atenção nisso aqui. Deus tem um nome para aqueles que se afastam dele e vivem do corpo. Ele chama-os de mero pó. Deus não chama de pó, mero pó. O que parece até um insulto, não é mesmo? Agora, preste bem atenção nisso aqui, tá? Qualquer pessoa que não conhece Deus é um simples homem. Uma mera pessoa faz coisas de modo não natural, porque não conhecem o seu Criador e os propósitos e desejos que ele tinha quando os criou. Elas concentram-se nos seus seres feitos, aqueles que vieram do lodo, em vez de nos seus seres criados, aqueles que vieram de Deus. Elas abusam de si mesmas e de outras, porque não sabem como Deus as designou para atuar. Então, a morte e o pó caracterizam as suas vidas. Agora, para tudo isso que eu falei, Deus preparou um plano. É aqui agora que você precisa compreender e prestar mais atenção. O plano de redenção de Deus. Deus, que concebeu você para uma vida eterna, ainda deseja o relacionamento que originalmente pretendeu ter com você. Deus, enviou Jesus ao mundo para eliminar o problema original do seu pecado, de modo que a eternidade possa ser uma vez mais. Olha o que diz Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero orar por você neste momento e convidar você a amanhã não perder o próximo episódio para você ver como vai ser sensacional o teu crescimento espiritual essa semana. Deus Todo-Poderoso, quero te louvar e te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio, pelas plataformas que nós estamos ministrando a palavra, mais uma semana, Senhor. Libera uma unção de bênção, vidas sejam salvas, libertas, curadas e tudo que nós ensinarmos essa semana, que todos os ouvintes entendam e sejam impactados e abençoados com esta palavra, Pai. Renova nossas forças, nos livra de todo mal e proteja os teus filhos e filhas, e quem me ouve seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.